Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast 52 Semanas de Network. Esse é o primeiro episódio e a gente vai conversar com o host desses 52 podcasts, que é o Cleiton Benizio. Cleiton, e o objetivo, né, desse momento é apresentar esse projeto para vocês, que vocês saibam o objetivo do Cleiton, o que ele vai trazer nesses 52 programas. Cleiton, seja muito bem-vindo. Obrigado. 52. 52. Responsabilidade, hein? É bastante. Mas eu tô bem assessorado. Tô bem acompanhado. Cleiton, para começar, você já é referência no assunto network no Brasil inteiro. Você já trabalha, já atua nessa área. Para a gente aqui um pouquinho da tua história. São mais de 9 anos no BNI. BNI é uma organização de networking profissional para empresários. Eu tive a oportunidade de conhecer em Minas, por isso que eu falo networking. E hoje eu estou aqui no Ceará e em algumas regiões do Nordeste desenvolvendo esses grupos de empresários com essa metodologia que o BNI tem. Então, o networking é o meu trabalho. Todos os dias, todo o tempo, eu estou fazendo isso, conectando pessoas e ensinando pessoas a se conectarem. Então, eu faço isso já há quase uma década. Cleiton, conta pra gente como foi que surgiu a ideia desse projeto. Por que 52 semanas de networking, né? Porque o ano tem 52 semanas em média. Então, a gente trouxe esse conceito para meio que dizer assim, vamos fazer networking o ano todo. E o networking ele tem que ser uma rotina, ele tem que ser um hábito, ele tem que ser algo que você pensa nele, não necessariamente semanalmente, mas o tempo todo, como uma estratégia do negócio, como algo que está ali como uma rotina. Então, a ideia é isso, né? Quando a gente criou, foi com esse propósito, com esse objetivo. E de trazer para o empresário dicas, ferramentas práticas de como fazer networking, porque a gente tem um paradoxo aqui. O network é muito importante para o empresário, mas ninguém ensina ele a fazer. Então, nesse podcast, a gente não tem a pretensão de ensinar a fazer tudo sobre networking, mas de facilitar esse caminho, trazer um pouco de luz para quem não sabe por onde começar. Muito bom, Cleiton. Eu estava lendo um livro esses dias que ele falava sobre ser um empresário de sucesso. E ele falava de você ter conhecimento, de você executar aquele conhecimento, e outra etapa que ele fala é de com quem você se conecta. E nesse tempo inteiro de trabalho que você realiza, você já deve ter passado aí por muita coisa e ter visto como o network é importante na vida de quem é empresário, de quem empreende. Conta pra gente aqui alguma coisa da sua história que você considera que o seu trabalho trouxe transformação para essas pessoas. Olha, é muito comum a gente ter no BNI membros que dizem assim: hoje o BNI representa 50% do meu faturamento. Minha empresa cresceu 5, 10 vezes através do BNI. Porque a gente sabe que o boca a boca é algo que funciona muito e sempre vai funcionar, mesmo que a gente tenha rede social, a gente tenha IA, a gente tem N outras formas de captação de clientes, mas o boca a boca, ele tem uma coisa muito importante que é a taxa de conversão. A taxa de conversão de alguém que é indicado, que é referenciado, ela é 4 vezes maior em média do que em outros canais. Então a gente tem aqui um motor de crescimento, de acelerar o negócio, que tem que ter um olhar estratégico. Eu não posso simplesmente esperar que as indicações caiam do céu. Então, eu ouço isso o tempo todo. O tempo todo a gente compartilha histórias, a gente tem pessoas que faturam bastante, que têm retorno, mas não como uma ferramenta mágica que, eu vou chegar lá e tem que usar a metodologia que a gente tem. Então, é daí que vem o resultado. E o networking ele vai ser isso, né? Para que ele te traga retorno, tem que ser algo muito além de tomar cafezinho, tem que ser algo muito além de ficar trocando cartão, tem que ser realmente uma ferramenta de trabalho, tem que ser um processo. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu estava conversando com um grande empresário aqui da região sobre sucesso também, né? Ele é um consultor da gente aqui na empresa. E ele estava falando para a gente, quando a gente trabalha com digital, ele estava falando da importância dessas conexões de verdade. O acesso à internet, o acesso
Ao digital é muito fácil. Mas quem que te impulsiona de verdade, né? E o network faz isso. Você falou uma palavrinha que eu gosto muito de pensar nela, que é acesso. Uhum. O networking, ele te dá acesso. Então, te abre portas, ele te leva a lugares que talvez sozinho você levaria muito tempo ou nem conseguiria chegar. Então, é importante ter esse carinho, ter esse olhar, ter essa atenção para esse tema, por isso, conteúdo, E conexões verdadeiras, né? conexões verdadeiras. Exatamente. A gente vai falar muito disso nas 52 semanas. Como é que eu percebo comunicação, o jeito melhor de me comunicar com as pessoas? Como é que eu posso ter uma escuta ativa em eventos de networking? Como é que eu posso me conectar, criar sintonia através de percepções? Então, o que que eu tenho que olhar, perceber de um comportamento? Às vezes a pessoa ela é mais assim ou mais assado, enfim. Então, a ideia aqui é realmente trazer isso de uma forma prática, né? Entendi. Como que habilidades que eu preciso desenvolver para ser um bom networker. O que que eu Legal. preciso trabalhar para ter sucesso com isso? Muito bom. Então, cita aqui para a gente, são 52 semanas, você tem uma programação prática na cabeça. Você já citou algumas, mas cita aqui para a gente o que mais que as pessoas que vão acessar esse conteúdo vão ter vão receber de prática, vão receber de técnica, porque é uma habilidade, é um estudo, Sim. né? Nossa, a gente vai falar de muita coisa legal. A gente vai falar de oratória, a gente vai falar de comunicação assertiva, a gente vai falar de boa escrita, né? De linguagem persuasiva, a gente vai falar de perfil comportamental, a gente vai falar de comunicação verbal e comunicação não verbal, a gente vai falar de negociação. Então, assim, muita habilidades analíticas, tomada de decisão. Então a gente vai passar por muitos caminhos aqui nesse contexto do network, né? Que está no mundo empresarial, ele conecta tantas coisas aqui que 52 semanas é pouco. Muito bom, muito bom. E o futuro do projeto? Como... Futuro do projeto, a gente está escrevendo um livro também, que vai ser o título em segredo, mas ele já está em construção. Estou muito feliz quando a gente vai vendo ali os primeiros, né? Os primeiros capítulos acontecendo. Então é um livro que também vai. O livro veio antes do podcast. O podcast é meio que uma forma de escrever o livro, porque eu preciso preparar o podcast, preciso estudar, e com isso vai para o livro, entendeu? Então são dois projetos em conjunto, eles vão sendo construídos juntos. E aí, no final de tudo isso, já vai ser lançado o livro muito em breve, também com exercícios e dicas para o networking ser um hábito. Muito bom. Vai ser lindo, tá ficando maravilhoso. Muito bom, muito bom. Agora, para quem está começando, né, a gente sabe que a vida do empresário ali, a vida do empreendedor, às vezes é uma vida solitária, ou do network, e o seu trabalho, enquanto bem, ele é esse suporte, ele é uma força muito grande. O que você traz de dica para assim, de Eu, ac- orientação? eu acredito que é melhorar e aperfeiçoar 1% por semana, porque a gente, como ser humano, tem uma tendência muito natural de já querer a perfeição, de já querer, né? Ah, eu sou uma pessoa tímida e semana que vem eu tenho que ter uma oratória perfeita, eu tenho que saber falar em público e é assim que a banda toca. Então, eu acredito que é melhorar 1% por semana, mas está em melhoria contínua. Então, ler bastante sobre o tema, praticar em ambientes mais confortáveis. Então, talvez se eu for num evento com 300 pessoas, logo de cara, para fazer isso daqui, eu não vou ter o mesmo resultado se eu for num de 20, que eu estou mais familiarizado. Então, é começar praticando, começar dando passos, mas sair do lugar. Principalmente quem é tímido Entendi. que tá travado, que fala, ai, mas é que eu sou tímido, isso não vai dar certo pra mim. Eu sou tímido. Eu sou uma pessoa com essência tímida, com natureza tímida, mas que nesses quase 10 anos fui desenvolvendo habilidades e trabalhando com essa consciência, né? Cara, eu sou tímido, então eu preciso ser muito bom nisso aqui.
Eu preciso cuidar desse lado aqui porque eu sou tímido e eu continuo sendo tímido. E essa metodologia funciona para todas as áreas, para todas as profissões. Funciona para qualquer negócio que precise do boca a boca. Networking, acho que para qualquer pessoa que queira crescer, que queira se desenvolver, o networking vai funcionar. Networking muitas vezes não é só para negócio. O networking ele também serve para troca, ele também serve para aprendizado, ele serve para parceria, ele serve para encontrar bons fornecedores. Então, eu conheci algumas pessoas no BNI, por exemplo, que não precisavam de clientes. Uhum. Tipo, que empresas gigantes que o boca a boca já não fazia ali um efeito que era muito massa, né? Sim. Atendia atendimento de massa. Mas estavam ali e faziam networking para encontrar fornecedor de qualidade. Porque com estruturas muito grandes, você precisa de pessoas boas para dar conta daquilo. Então, você está no ambiente de networking, vai te ajudar nisso, né? A também encontrar bons fornecedores. Então, isso daqui tem vários objetivos. Acredito que a pessoa tem que entender o que que ela precisa e qual lugar vai oferecer isso a ela. O Beni, por exemplo, oferece negócio, tá? Uhum. Networking para negócio. Mas a gente pode ter outros objetivos também em outros lugares. E uma coisa importante que você falou, a troca de experiências, né? Esses Uhum. dias eu estava com uma indústria que a pessoa estava contando para a gente que era uma indústria de sucesso e que acomodou. A pessoa que era de captação saiu da captação, foi fazer outra coisa, estava numa, enfim. E aí o mercado mudou, vieram vários concorrentes e esses concorrentes tomaram conta do mercado e a empresa ficou para trás. Uhum. E aí, essa é a importância dessa captação e da troca de experiência também, né? Sim, sim. A gente mesmo aqui, há pouco a gente estava falando de IA, a gente estava falando de ferramentas. Então, quando você tem pessoas que você cria uma relação de confiança muito forte, elas vão te dar dicas que talvez com uma consultoria você teria que investir para ter uma dica que realmente, Sim, né, fez muita diferença. sim, Então, o networking, eu falo que para o empreendedor é tudo. Ele tem de mais precioso. É inclusive mais precioso do que os bens, do que os ativos ali que ele tem. Porque às vezes, com uma decisão errada, ele perde tudo. Agora, com o networking, não é bem assim. Se você tem uma rede forte, você tem que fazer uma coisa muito errada para que todo mundo se sim, desconecte de ti, né? Mas é um lugar mais seguro, é um ativo mais seguro, é um ativo social. sim. Traz segurança. Muito bom, muito bom. É, compartilha para a gente um exemplo real de alguém que você conhece, que o network fez a diferença no negócio daquela pessoa, na vida daquela pessoa. Nossa, tem muitos, muitos, muitos. Eu acho que aqui mesmo em Fortaleza, tem muitas pessoas que eu tenho até aquele negócio de medo de citar nome e esquecer de alguém, sabe? Não, mas é Mas a legal gente, contar a história, eu acho que, por exemplo, a Filomena, né, que tá lá no Beni Sunset, que é uma advogada de direito digital. Essa semana mesmo mandou mensagem falando, né, tô muito feliz porque o Beni me levou a lugares que foram muito importantes para mim. O Alderi, que é o nosso diretor também, que vira e mexe, ele fala, ó, fechei um contrato de X mil reais, ó, acabei de fechar um contrato de mais tanto. Então, são pessoas ali que quando se dedicam, elas têm um resultado muito incrível, sabe? E a gente vê isso todos os dias, o tempo todo, cada um no seu contexto, né? Por exemplo, às vezes o ticket da pessoa é menor, mas ela recebe negócio, recebe referência o tempo todo. Então são muitas histórias que a gente teria para trazer, sabe? De você está há 9 anos 9 anos. A nesse. minha história é uma história, inclusive, importante, que no primeiro ano que eu estava no BNI, representou 35% do meu faturamento, que é bastante considerável. E no meu terceiro ano, representava 100% dos meus novos clientes. Era o que eu ia lhe perguntar. Se é uma 100%. coisa que você está aqui, vai e resolve, ou se é uma coisa que precisa ter continuidade. É, é. Então, assim, você para e pensa, né? 100%. Então, veja, no meu último ano, Rebeca, eu vendia curso de marketing digital.
para empreendedores. Eu Sim. tinha um curso e eu participava, né, para falar do meu curso e as pessoas me indicavam clientes para esse curso. 100% das minhas turmas eram preenchidas através do BNI, eram preenchidas através da minha rede. E aí eu pensava, cara, eu curso de marketing digital e eu não faço marketing digital para vender o meu curso porque eu não preciso. Uhum. Eu não preciso investir nisso aqui, porque o boca a boca já me traz um cliente qualificado, que geralmente quando ele já vem quase pronto para comprar, é meio que acertar detalhes, e é maravilhoso. Então não precisava, não fazia. Eu acho que o meu case Muito, muito bom. E isso é importante e linka, enfim, eu estou trazendo aqui e valido isso, porque a gente vê um monte de gente que vai só através do digital e acha que é digital, é escalável, eu vejo, mas a força que o presencial tem, a força que uma indicação tem, é, é muito maior. eu acredito, Muito maior. Rebeca, que todas as fontes, ter várias fontes, inclusive, é muito importante para um negócio da saúde. Então, o empresário, ele precisa investir na rede social dele. É importante que ele faça tráfego pago. É importante que ele tenha um bom conteúdo, alguém cuidando disso profissionalmente para ele. Eu acredito que é importante pensar em estratégias que têm importância para o contexto do negócio dele, por exemplo, participar de uma feira, anunciar em uma revista, em um portal, enfim. Eu acho que ele tem que pensar em N formas de captação de clientes. O que eu trago aqui é colocar o networking nessa mesma importância, sabe? Porque hoje, às vezes, o networking ele fica ali de escanteio, fica aquela coisa assim, se der eu vou conhecer alguém esse mês, se der eu vou numa palestra, se der eu vou. E aí, às vezes, a pessoa ela passa o tempo todo no escritório, ali, trabalhando, e não conhece ninguém, não se conecta com ninguém. Então, o que eu estou dizendo aqui é tudo importante. Acho que diversificar os ovos, né, diversificar ali as estratégias é importante. O que nós queremos trazer aqui para reflexão é coloque o network nesse mesmo lugar. Essa valorização que você dá para o seu Instagram hoje, que é super importante, dê para o networking também. Sim. Né? Então, para a marca, para a loja, para o visual, para a vitrine, todas essas coisas que a gente considera como importantes, bota o networking mesmo nível. É, uma coisa que a gente vê lá no grupo também, as pessoas falam sobre ambiência, né? É, é. Fala pra gente um pouquinho desse aspecto também. Você fala da ambiência no networking, De estar junto com pessoas que têm o mesmo propósito, perfeito. que te incentivem a seguir com o seu projeto. Porque em muitos casos, às vezes a família não ajuda, o local que a pessoa está não ajuda, e é importante estar com pessoas que têm a mesma missão, né? Sim. E assim, Isso é importante e eu acho que é por isso que esse podcast, esses conteúdos que a gente está produzindo, eles vão ajudar muito nesse sentido. A pessoa identificar não só como ela entra num ambiente desse, mas como ela permanece, com técnica, né? com técnica, e como é que aquilo continua fazendo sentido para ela, como é que ela, num dos podcasts mesmo que a gente gravou, a gente está falando sobre perfis comportamentais, e a gente vai se deparar com pessoas diferentes o tempo todo nesses ambientes. E aí, como é que eu fico confortável? Entendendo como é que eu preciso me comunicar com cada um, né? E aí eu crio uma ambiência, aí eu crio um lugar que eu vou querer estar sempre, que vai fazer sentido para mim. Então, é por isso que trazer a habilidade, a técnica para a consciência, ela é importante para eu saber assim, olha, eu sou bom nisso, não sou tão bom, preciso desenvolver isso daqui, entender isso é importante. Não para ficar como um manipulador ou como alguém artificial, mas alguém consciente, né? Uhum. Muito bom. Cleiton, e onde as pessoas vão encontrar esse conteúdo de vocês? O podcast, o livro, mais na frente? O, o podcast ele vai para o nosso canal no YouTube, que a gente vai colocar aqui para as pessoas se inscreverem e acessarem. Vai estar no Spotify também e nas outras plataformas, nas principais plataformas, né, para os ouvintes ali. No Instagram, a gente vai colocar lá os cortes, também a gente vai colocar aqui o nosso Instagram para as pessoas seguirem e já acompanharem.
E o livro, em breve, a gente vai começar a venda dele, tanto na versão digital quanto na versão física. Muito bom. Quem acompanhar uma rede social vai lá, a minha também, @Cleiton Benizio, a gente vai colocar tudo lá, tá? Todas as novidades. Cleiton, parabéns. Obrigado. Parabéns pela iniciativa. E acompanhe, né? Acompanhe nos canais e é isso. Acompanhem, deem feedbacks, É, compartilhem com pessoas que vocês acreditam que possa ser um conteúdo importante. De novo, a nossa intenção é bater esse papo, ajudar a expandir a consciência, fazer com que as pessoas façam networking de mais qualidade, networking com intenção, networking que funciona, networking que de fato um possa ajudar o outro. Então, acho que o propósito é muito bom.